né? Não tem nada interativo? Não, que eu saiba, não. Tá, então fica atento, olha lá, veja certinho. Que semestre que é o seu? Segundo ou Primeiro primeiro? semestre. Primeiro? Isso, É de farmácia? isso. Quais disciplinas que você tem? Tenho, deixa eu lembrar aqui. Química geral, sistema É, nervoso, isso? isso. Que mais? Formação em saúde, né? Ah, E biotecnologia. biotecnologia, formação integral em saúde, eu não sei se ela é DI, eu preciso dar uma olhada. Ou não? Quantas aulas você tem por semana? 4 aulas. 4? Isso, Ah, então acho que não é, não. Quem que dá? A professora Eliane, né? isso. Tá, conversa com ela direitinho, tá? Pergunta a data da prova, quando que vai ser. E verifica se no portal não tem nada de matéria online, tá? Tá bom. Todos vocês têm que dar uma olhada se não tem matéria online, alguém está fazendo alguma matéria online. Aí precisa ficar ciente para ver, tá? Porque as provas online são de 4 a 10, tá? E na outra semana, a partir do dia 15, 16 e 17, vão ser as provas escritas, tá? Então, 15, segunda, terça e quarta. Depois eu vou passar para vocês o calendário com todas as datas das provas, porque nem todas vão ser no mesmo dia de aula, tá? Eu tive que mudar porque são só 3 dias na semana. Então, eu tive que agrupar aí. Então, eu vou passar para vocês a relação das matérias com os dias das provas. E vocês se certifiquem com os professores também. O dia da prova, que está aberto, a prova vai estar aberto 48 horas para vocês, tá? E que lugar que vai estar o link da prova, tá? Então, vocês vão encontrar o link da prova, depois o link do exame e o link da segunda chamada. Então, vai ser prova, depois o link da segunda chamada, quem tiver que perdeu a prova, e depois do exame, quem não atingiu a nota. Cuidado para não fazer confusão, fazer uma prova e não fazer a outra. Fazer a prova, está lá já disponível segunda chamada, você faz a segunda chamada e a prova. Certifica bem direitinho. Por isso que a gente vai padronizar. A prova vai estar na pré-aula, a segunda chamada na aula e o exame na pós-aula. Sempre na último tópico, no caso, ou 16 ou unidade 4, sessão 3, tá? Vocês fiquem atentos a isso. Tudo bem? Na segunda-feira, nossa matéria é cultura digital. Então, acho que não tem prova, né? Esse daí é online só, né? Isso, Essa aí você isso. vê lá se tem, se não abriu nada de prova para essa matéria. Daí é no portal, tá? Isso. Não, já fiz, já. Ela Ah, já tem já, sim. então já acabou tudo. Já concluí. Ah, então beleza, então não tem, tá? Fiquem atentos às disciplinas aí, 48 horas para fazer, tá? Não vai deixar para fazer na última hora, como teve gente que deixou, depois caiu o sistema, não tem o que fazer, tá? Então fiquem atentos. Também nem começa às 8 horas, o horário inicial da prova, dá um tempinho, depois faz. Pega um horário mais calmo aí, que você vai ver que está mais calmo, daí você faz a prova, tá bom? A Qualquer sua coisa, prova vai ser semana que vem, né? vai. Mas talvez seja vai ser na quarta-feira. Eu preciso confirmar, ver que dia que tá. Porque eu alterei as datas, a gente alterou porque são só 3 dias. Então, eu preciso verificar que dia que vai ser, tá? E eu aviso vocês. Mas ainda é na outra semana, né? É a partir do dia 15. A semana que vem ainda não é dia 15, só na outra. Ah, então, beleza. Até lá dá tempo de
eu ponho nos grupos, eu peço para o representante estar passando para vocês a data de todas as provas, tá? Beleza. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte, hoje eu vou dar um pouco de matéria, daí eu encerro a matéria. Daí a gente vai começar a aula prática. Então, eu estou pensando, eu tenho que dar 3 aulas práticas. Então, eu vou dar hoje uma. Daí, eu estava pensando, amanhã vocês têm aula de manhã? Farmácia tem aula de manhã? Sim ou não? Da professora Tayana. Tá. E biomedicina? Tem alguém da Sim. biomedicina? Sim, tem aula de manhã amanhã. De manhã. Tudo de manhã, né? Eu não sei Uhum. como eu vou fazer. Sexta-feira, como que vocês estão? Farmácia tem aula? Tem? Professora E biomedicina? Também. Também. Nossa. De tarde, você tem tempo livre? De tarde, amanhã eu tenho. Porque eu estava pensando de dar essa aula, daí eu deixo gravada. Quem não puder participar, daí eu deixo gravado e a pessoa assiste, né? Uhum. Porque senão vou ter que dar aula depois da prova, daí eu acho que não tem nada a ver, né? É porque as aulas práticas das outras aulas, das outras matérias tá tudo gravado. Então eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou ver o horário certinho, daí eu peço para os representantes passarem para vocês, tá? Beleza. O horário da aula, daí vocês entram, daí eu assisto a aula, quem puder, quem não puder vai estar gravada, tá? Beleza. Então acho que é importante isso daí. Tá? E como tem todo o material tá no AVA também, então é fácil acessar, mesmo depois de aula, qualquer momento você pode assistir a aula prática, acessar e assistir a aula prática, tá? Mas daí eu vou marcar, porque senão vai ficar muito sobrecarregado. Então daí eu dou uma aula amanhã à tarde e na semana que vem. Daí a gente encerra na próxima quarta-feira, eu encerro as aulas práticas, tá? Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar? Tudo certinho. Não. Não? Então tá jóia, então. Então vamos começar a aula. A gente parou, tá? Em funções orgânicas. Eu falei de hidrocarbonetos, falei de álcool, falei de cetona, falei de aldeído. Foi isso ou não foi? Foi. Tá. Sim. Agora a gente vai estar vendo ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico, eu mandei para vocês a aula de ontem, acho que o pessoal já recebeu, né? A aula de ácido carboxílico. Todo ácido carboxílico, a terminação é oico, tá? Final é oico. E a estrutura da fórmula é C-OH. Observe que toda vez que tiver essa função, ela vai aparecer no final da cadeia, ou numa ponta, ou na outra, ou nas duas, mas sempre nas extremidades, nunca no meio da cadeia. Devido a isso, não há necessidade de você numerar a posição da função, porque sempre ela vai estar na extremidade, tá? Então, você vai começar a contar a função a partir dela, da extremidade em que ela está presa. Aí eu citei um exemplo, ó, propanóico. Observe, eu tenho 3 carbonos, met, et, prop. Simples ligação entre os carbonos. Como tem C-O, OH no final da cadeia, é terminação oico. C-O, OH é oico. Então ficou um propanóico. Tudo bem, gente? Entenderam ou não? Matheus, No final, entendeu? né, professor? Oi?
É só no final, né, que aparece? Só a estrutura da função vai aparecer no final da cadeia. Tá. Beleza. Saiu o meu Observe. áudio? Oi? Saiu o meu áudio? Não, estou ouvindo. Ah, tá. Beleza, então. O segundo exemplo eu dei é uma cadeia com 4 carbonos. Você observa que tem C-OH na extremidade do lado direito. E eu tenho um radical, o metil aí, no carbono 3. Eu começo a contar a cadeia sempre a partir da função, tá? Então, você observa, aí o C-OH está do lado direito. Se ele está do lado direito, eu começo a contar a partir dele. Então, 1, 2, 3. No carbono 3, está preso o radical metil. Então, eu tenho 3 metil. Como a minha cadeia principal tem 4 carbonos, é but. Simples ligação entre os carbonos, an. E a terminação, oico. Então, ficou 3-metil butanoico. Certo. Tudo bem, gente? Uhum. Sim ou não? Certo. Sim. Então, tá. Então, eu deixei aí dois exercícios aí embaixo, ó. Faça o primeiro, para a gente corrigir, para ver se entendeu. Terminaram? Conseguiu fazer, Ludmila? Matheus? Fiz. Então, olha lá. Observe que a função está próxima do lado direito, tá? Desculpa, do lado esquerdo, do lado esquerdo. Então, eu começo a contar a partir do lado esquerdo, tá? Vai do 1 até o 6. Observe que no carbono 4 tem um carbono preso ali, que é o radical metil. No outro carbono 5 tem outro radical metil. Então, eu tenho 4,5 dimetil, porque são dois radicais metil, hexanoico. Hex, porque são 6 carbonos, an, simples ligação, e oico, por causa da função ácido carboxílico. Então, ficou 4,5 dimetil hexanoico. Beleza. Tudo bem, gente? Ok. Vou mostrar aqui, ó. Veja se dá para enxergar. Dá? Ok, apareceu. Deu para ver. Tá. 4,5. Certinho. Então tá. Faça o outro de baixo agora.
esse exercício de baixo ele não tem radical, então é direto. Eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, é pente. Simples ligação an, terminação oico. Então, no caso, é um pentanóico. Tá? Não tem radical, é só o nome da função. Então, é um pentanóico. Página 2. Página 2, você vai observar que eu tenho uma cadeia com 4 carbonos e observe que tem 2 radicais, tem as funções aparecem nas 2 extremidades. Então, eu tenho but, porque são 4 carbonos, an, simples ligação, di é 2 e oico, 2 ácidos carboxílicos. Então, ficou um butanodioico. Tá? Então, but, porque são 4 carbonos, an, simples ligação, di, 2 e oico, são 2 funções ácido carboxílico. Beleza. Entenderam? Uhum. Então, tá. Deixa eu só tirar uma foto aqui do quem está participando. Segunda função, depois a gente vai ver a função éter. Aqui eu coloquei um resuminho de 4 funções, depois eu vou especificar cada uma. Primeira função, éter. Eu vou explicar como que é o nome da função, mas na prova eu não vou pedir, tá? Eu só quero que você saiba diferenciar uma função da outra. Neste caso, éter e éster. Qual a diferença? O éter, ele tem um oxigênio, ó, o oxigênio está entre carbonos, ele está separando os carbonos, ó, tá? Certo. Então, ele está separando os carbonos. Função éster, você vê que tem um oxigênio separando o carbono, mas do lado do carbono, de um dos carbonos, você tem a função dupla O. Você tem dupla O junto, ó. Tem que estar junto. Vou estar mostrando, olha. Aqui eu tenho só o oxigênio. E aqui eu tenho C. Eu tenho oxigênio, C, dupla O junto. Se tivesse separado, seriam coisas diferentes, ó. Eu vou fazer aqui do lado um separado, só para você ver. Ó. Neste caso, eu tenho um éter e aqui, no caso, é uma cetona. São 2 funções diferentes, ó, éter e cetona. Olha a diferença, aqui tá tudo junto, ó, preso ao mesmo carbono, tá vendo? Sim ou não, gente? Dá para ver, sim. Tá? Neste caso aqui, ó, oxigênio, carbono e dupla O, tá tudo ligado. Aqui não, o oxigênio está entre carbonos e aqui a dupla O está ligada a outro carbono, são coisas diferentes. Então aqui eu tenho a função éter e aqui eu tenho uma função cetona. Tá vendo a diferença? Se tiver tudo o oxigênio e a dupla O ligado ao mesmo carbono, é a função éster. Se tiver separado, cada um é um é éter, o outro é cetona. Tudo bem? Conseguiram observar a diferença de éter e de éster? Sim. Então tá jóia.
Outra função também que eu não vou pedir o nome, apenas eu quero que você distingua uma da outra. É a função amina e a função amida. Amina com N e amida com D. A função amina só tem só o nitrogênio que separa os carbonos, ó. O nitrogênio está separando os carbonos. Então, é a função amina. Função amina, o nitrogênio está separando os carbonos. Ela está entre os carbonos, ó. Já a função amida, o nitrogênio está preso ao carbono com dupla O. Ó, o nitrogênio está preso no mesmo carbono que o dupla O. Olha a diferença. Amina é só nitrogênio. Quando do lado do nitrogênio tiver C dupla O, ela é uma amida. É o mesmo processo aqui, ó. Outro exemplo que eu vou dar, ó. Olha a diferença, ó. Aqui, o nitrogênio está preso ao mesmo carbono que o dupla O. Então, é amida. Nesse exemplo, o nitrogênio está separado. Então, é uma amina. E aqui a dupla O está separado, ó. É uma cetona. Então, eu tenho duas funções na cadeia. Amina e cetona. Então, estão vendo a diferença da amida para essa outra aí? Sim ou não? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Página 3. Aqui eu vou mostrar, na página 3, tá? O nome das funções, tá? Nomenclatura delas. Porém, na prova eu não vou pedir, beleza? Prova eu não vou pedir. Função éster. Na função éster, você tem C, dupla O e o oxigênio. Então, você vai ver, o oxigênio está separando o carbono, tá? Antes do oxigênio, eu tenho 2 carbonos. Sim ou não, gente? Tem. Sim. Então, 2 carbonos é et. Entre os carbonos, eu tenho simples ligação, an. E a terminação fica ato. Então, ficou etanoato. Depois do carbono, eu tenho depois do oxigênio, eu tenho um carbono só. É met. E a terminação é ila. Ficou metila. Então, o nome da cadeia aí ficou etanoato de metila. Tudo bem, gente? Entenderam? Não. Esse metila aí não. Ó, tá aqui o desenho. Ó, aqui eu tenho 2 carbonos. Certo. Et. Simples ligação entre os carbonos. An. E a regra. A terminação é ato. Então ficou um etanoato. Então o oxigênio. Depois do oxigênio ficou um carbono só. É met. E a terminação é ila. Ficou metila. Então, etanoato de metila. Certo. Tá? Tenta fazer o seu. Eu dei um exemplo aí, ó. Embaixo tem um exercício. Tenta fazer para ver se consegue fazer. O primeiro tem a terminação ato e o depois de a terminação ila.
Vamos lá? Então, eu tenho... Olha lá, tem alguém que está com o som ligado aí. Eu tenho oxigênio separando os carbonos. Antes, eu tenho 3 carbonos e depois oxigênio 2. Tá? Então, Débora, tá ligado aí o som. Então, eu tenho 3 carbonos. Então, fica propanoato de... Depois do oxigênio, eu tenho 2. Mete, et, etila. Então, ficou propanoato de etila. Tudo bem, gente? Sim ou não? Matheus, Não, entendeu? professor. Mostra no papel, por favor. Não. O negócio estava bom, estava indo bem, agora está complicando. Ó, teu oxigênio. Ele Certo. separa carbono de um lado, carbono do outro, tá? O primeiro, no início eu tenho 3 carbonos, ó, met, et, prop. Então fica um propanoato. Depois do oxigênio eu tenho 2 carbonos. Então fica etila, met, et, etila. Propanoato de etila. Então sempre tem que pôr ato e ila nas palavras? Isso. Ato de ila no final. Então fica propanoato de, depois o número de carbonos, terminação ila. Certinho. Abaixo desse tem outro exercício aí, ó. Faz que nem eu fiz. Separa o oxigênio e vê quantos carbonos tem antes e quantos carbonos tem depois. Faça esse aí. Para ver se entendeu. Então, ó, teu oxigênio, antes do oxigênio tem quantos carbonos? 3. 3. Então, met, et, prop. Então, ficou um propanoato. Propanoato de metila. O outro tem um carbono, metila. Propanoato de metila. Certo. Tudo bem, meninas? Entendeu, Ludmila? Agora tô conseguindo aqui. Então, tem mais outro aí, ó. O de baixo. Tem o oxigênio, separa ele. Daí você vê, antes do oxigênio tem um carbono, depois tem 3. Tenta fazer. Então, antes do oxigênio tem um carbono. Então, ficou metanoato. Metanoato de propila. De met, et, prop, propila. Metanoato de propila. Certo. Tá? E o último exercício aí. Você vai observar teu oxigênio. Antes tem 3 e depois tem 3. Uhum. Façam esse aí, só vou atender aqui o telefone, em 2 minutos já volto. Certo.
Pronto? Como ficou? Tem 3 carbonos antes, ficou met, et, prop, propanoato. 3 carbonos depois, propila. Ficou propanoato de propila. Uhum. Tudo bem, gente? Certinho. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Não? Não ficou Beleza. fácil. Então tá. Página 4, função éter. Função éter, você vê que o oxigênio só está ele sozinho aí, ó, separando os carbonos. Então, antes do oxigênio, a terminação é o número de carbono e a terminação oxi. E depois é o hidrocarboneto, terminação O. Então ficou metóxi, met, porque é um carbono só. E depois tem 2 carbonos, ó, depois do oxigênio, met e et, ficou etano. Metóxi, etano. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, é met. A terminação é oxi, então ficou metóxi. E aqui é o hidrocarboneto, met e et, etano. Metóxi, etano. Tudo bem, pessoal? Uhum. Faça o exercício de baixo, tá lá, ó. Eu já fiz eu tenho oxigênio separando. Antes do oxigênio, eu tenho 2 carbonos, met, et, etoxi. Depois do oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, met, et, prop, propano. Ficou um etoxi, propano. Tudo bem? Certo. Faça o exercício de baixo. 4 é boot, né? 4 é boot. Certo. Então vamos lá? Eu tô fazendo pela cabeça porque eu tô sem o caderno agora. Esse daí, só pra não esquecer, seria etox de butano? Etoxibutano. Etoxibutano, tá. Isso. Então, antes do oxigênio tem 2 carbonos, met e et, terminação oxi. Então ficou etoxi. Depois do oxigênio tenho 4 carbonos, nome do hidrocarboneto, butano. But são 4, simples ligação an, terminação o. Ficou etoxibutano. Uhum, certinho. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Faça o outro de baixo aí, ó. É, etoximetano? Então, antes do oxigênio, eu tenho um carbono. Então, um carbono é met. Terminação oxi, metóxi. Depois do oxigênio, eu tenho 3 carbonos. É o nome do hidrocarboneto. Propano. Metoxipropano. Etoxipropano. Faça o último agora.
Esse daí fica propoxetano? Propoxetano. Certo. Dois minutinhos só. Dois minutos. Tudo bem isso daí? Uhum. Página 5, função amina. As aminas, nós temos dois tipos de amina. Amina primária, amina secundária e amina terciária. Tá? Espera 2 minutinhos só atender aqui uma menina. Dois minutos, pessoal. Espera só ter uma aluna perdida aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos a amina primária, é quando o nitrogênio está ligado a apenas um carbono, tá? Então, a amina é o nitrogênio. Se ele estiver ligado a um carbono só, ele é uma amina primária. Quando o nitrogênio estiver ligado a dois carbonos, ó, um de cada lado, ele é uma amina secundária. Quando o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos, ele é dito uma amina terciária. Então, olha lá, ó. O nitrogênio está ligado a apenas um carbono, é uma amina primária. O nitrogênio está ligado a 2, ó, um de cada lado, amina secundária. O nitrogênio está ligado a 3 carbonos, amina terciária. Observe, o carbono ele faz 4 ligações. O nitrogênio, o máximo é 3, tá? Uhum. É a única diferença. Tudo bem? Classificação das aminas? Sim ou não? Tô entendendo aqui. Nomenclatura. Você vai ter o nome do radical e a palavra amina. Então é simples, ó. Eu tenho um radical só preso, um carbono só preso ao nitrogênio. Então é metil, H3C é metil, metilamina. Certo. No outro exemplo, eu tenho 2 radicais metil, CH3 e CH3. Eu vou fazer aqui. E o outro com 2 carbonos é um etil. Então, sempre em ordem alfabética. Etil. Como eu tenho 2 radicais metil, eu tenho dimetil. Então, ficou etil, dimetil, amina.
Etil, que é o primeiro da ponta, dimetil, Etil aqueles é dois em ordem últimos. alfabética. Em ordem alfabética, você tem etil e metil. Ah, Primeiro vem o E, então é etil. No caso, como eu tenho dois radicais metil, então é dimetil, tá? Certo. Mas o que vale é o radical. Tudo bem, gente? uhum. Ludmila, Isabelle, tudo bem? Sim. Mais ou menos, professor. São dois radicais, ó. Radical metil e o radical etil. O radical etil é a letra E. Metil é a letra M. Quem vem primeiro? Etil. Então você vai pôr etil. Só que se você tivesse um radical só metil, você põe etil, metil. Como você tem dois, é dimetil. Então, etil, dimetil e a palavra amina. Beleza. Página 6, função amida. Amida, no mesmo carbono, está preso dupla O e o nitrogênio. É a mesma coisa. Meu radical, eu tenho carbono, eu tenho 3 carbonos, ó, met, et, próprio 4 carbonos, but. Então é um but, 4 carbonos, an simples ligação e mais a palavra amina, amida. Então fica uma butanoamida. Certo. Ó, but porque são 4 carbonos. An simples ligação e mais a palavra amida. Então só que entre uma vogal aí, ó, então ficou um butano e mais a palavra amida, butanoamida. Certo. Tá? C dupla O, nitrogênio no final, tá? Então é uma amida. Olha o exemplo de baixo. Eu tenho C dupla O e nitrogênio, amida. Eu vou começar a contar a partir dela. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Observe que no carbono 4 eu tenho um radical metil em cima e outro radical metil embaixo. Então ficou 4,4. Como são dois radicais metil, dimetil. Minha cadeia tem 5 carbonos, pente, simples ligação an, terminação amida, pentanoamida. Olha lá. Ah, quando tem 2 radical, tá, beleza. Tudo bem? Certo. Pente, que são 5 carbono, ano, simples, amida. Tá bom, entendi. Dúvida, pessoal? Dúvidas? Não. Então, no éter, éster, amina e amida, eu não vou pedir nomenclatura, somente para você diferenciar, distinguir se a função é amina ou se a função é amida, por exemplo, se é éter ou se é éster. Tudo bem, gente? Certo. Dúvidas? Ô, professor, vou tirar só uma dúvida da questão anterior, lá daquela página 5. Tá? Naquela página 5 tem um radical, que eu achei assim, embaixo do N lá. Tem um CH3, é um radical esse. Aí você colocou étil. Aqui? Na página 5, a última que você colocou. Página 5. H3C, CH2. Então, o radical é aquele CH3, não é? Aqui você tem, no caso... Então, aqui você tem radical embaixo metil e do lado, todos eles são radicais. Então, aqui é radical metil, aqui é radical metil. Então, ficou
dimetil. Você então você tem o nitrogênio no meio, não tem? Sim. Ó, o nitrogênio está aqui, não está? Sim. Esse daqui é etil, etil. Esse daqui é um carbono só, metil. Esse daqui é um carbono só, metil. Tá? Então, você vai dar o nome por o nome dos radicais. Primeiro vem o etil, porque tem a letra E, depois vem metil. Como são dois, é dimetil. Certo. Então quando tá depois do N aí, tá... certo, beleza. Então, todos eles, cada um é um radical, são 3 radicais. Podia ser, se aqui fosse etil, metil e propil, seria etil, metil, propil, amina. Pode ter 3 radicais, não importa. Certo. Máximo 3. Tá? Entendi. Tudo bem? Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Meninas, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Então, ó, eu vou começar agora, no caso, as aulas práticas, tá? Então, eu vou inserir aqui e daí vai aparecer para vocês na tela a aula prática e eu falando, tá? Essa aula prática, tudo que tiver aqui na tela, você vai entrar no AVA, lá na Química. Na última parte vai estar assim, aula prática, tá? Quando você clicar lá, vai aparecer tudo que eu estou falando para você. Depois você pode verificar isso, tá? Então, é isso que é importante. É isso que é importante você estar vendo, tá? Depois, porque você vai ter o roteiro de aula prática, o slide de aula prática, tá? E a experiência lá, o filme lá, tá? Então você pode estar acessando por lá também. É tudo teórico, é aula prática, mas está lá, dá para você analisar. Caso você queira assistir a aula comigo eu falando, é só acessar a gravação que eu vou disponibilizar depois e você acessa a explicação. Tudo bem? Então a gente vai estar amanhã à tarde. Eu vou disponibilizar um outro horário para a gente se encontrar. Então vai ser quinta-feira à tarde, tá? Eu vou pedir para o representante da sala passar o link para vocês poderem estar acessando lá. E quem não puder estar participando da aula de amanhã, tá, à tarde, pode estar entrando no outro horário, acessando pelo link e assistindo a aula depois. Tá? Semana que vem, hoje dia 3, dia 10, vai ser aula prática. E na outra semana já começa a semana de provas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? No momento, não? Tudo certinho. Então vamos lá, deixa eu acessar aqui o negócio. Dois minutinhos que eu estou acessando aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá. É que primeira vez que estou mexendo com isso aqui, então fico meio perdido aí também. Tudo novo pra gente. Peraí que já está entrando aqui, ó.
Espera aí, que eu tenho que... Deixa eu acessar aqui o negócio. Vocês estão vendo o quê? Está vendo na tela? Não tô vendo o senhor. Ah, tá. Olha eu ainda. Tá. Espera aí. A aula vocês não estão vendo, né? Não. Ué, era aqui que era para fazer aqui, mano. Você tem que compartilhar a tela. É. Do Onde que eu lado vou do ver isso? microfone. Ah, é a setinha, né? Espera aí. Isso. Compartilhamento de tela, tá? Ah. E agora, estão vendo a tela do tutorial? Ainda não. Não? Eu não. Então, volto. Então, pera lá. Então, tá. Tela inteira. Janela, compartilhar. Ué. E agora? Agora tá vendo, né? Agora sim. Tutorial de aula prática, né? Uhum. Beleza? Então, ó, química geral. Isso daí tudo vocês vão encontrar vocês vão tudo isso daí vocês vão estar encontrando ali que eu falei quando vocês forem acessar, tá? Vocês vão estar encontrando tudo isso daí quando vocês forem acessar no portal, vocês entram aí na disciplina, né? E daí vocês vão estar verificando isso daí. E daí vocês podem estar acessando qualquer momento. Deixa eu só tirar um. Depois da quarta unidade tem lá as aulas práticas. Isso. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que daí eu tenho que tirar uma foto aqui, meu. Tá, deixa eu só tirar aqui. Então tá, então aqui a gente vai verificar o objetivo da aula, né? Promover o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à química. Tudo isso daí, a gente vai ver a aula prática 1, tá? Na verdade, a gente tá vendo isso daí lá na faculdade, no laboratório, mas é óbvio, a gente não tem condições de estar vendo isso daí, tá? Então, por isso que a gente tá por aqui, tá? Então, tá. Aula prática, procedimento de atividade, medidas de massa e volume, utilizando a plataforma Algetec. Essa plataforma, tá tudo aí já para a gente pronta, tá? Então, você não vai ter que ficar procurando. Tá tudo aí quando você entrar nas aulas práticas, você vai ver. Então, caro aluno, a atividade será composta por duas etapas. A primeira é composta por uma pesquisa sobre a fundamentação teórica do experimento a ser realizado. E a segunda etapa, na realização do experimento através da plataforma disponibilizada em seu ambiente virtual. Você vai ver, está bem legal, porque depois ele mostra todas as etapas da experiência. Então, ele tem todos o procedimento como se você estivesse no laboratório. Então, é bem legal, dá para entender exatamente o que você estaria fazendo no laboratório. Para o pessoal de farmácia,
você vai estar vendo isso posteriormente. E mesmo para o pessoal de biomedicina também, tá? Mesmo que a gente não está lá, quando voltar, você vai acabar fazendo isso daí, porque para fazer as reações, para estar fazendo toda a parte prática, você vai estar usando isso daí. Então, o professor ele vai estar voltando, ele vai estar dando uma orientação, você vai lembrar dessas aulas que estão aí, que a gente está fazendo, você vai lembrar e vai acabar fazendo na prática também, tá? Então, não fique preocupado, falar assim, vou ver isso agora e nunca mais vou ver. Não. Quando voltar, através dos experimentos, das coisas que a gente for trabalhar no laboratório, você vai estar colocando isso em prática também, tá? Então, fique tranquilo, pelo menos é uma coisa que você já está sabendo, tá? Essa primeira etapa irá realizar a busca, leitura e interpretação de livros. Eu já mandei, através do representante, como entrar na biblioteca virtual. Vocês já receberam isso? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Duvido, professor. Não. Então, eu vou pedir para o representante enviar para vocês, tá? Porque ele já recebeu, tá? Então, já faz, eu acho que uma semana ou mais. Eu mandei um negócio explicando direitinho como que entra na biblioteca virtual, tá? Vamos lá. Etapa 1, medidas de massa e volume. O aluno deverá realizar uma busca onde verifica os critérios necessários para a realização das etapas de pesagem em balança analítica e a seleção de volume através de vidrarias. Além desses pontos, é importante que você verifique os critérios de segurança individual e coletiva em laboratórios químicos. Siga os seguintes passos. Realizar a busca na biblioteca virtual da Croton e obter referencial teórico para a realização das atividades. Pesagem, utilizando balança analítica, seleção de volumes específicos com vidraria de laboratório, pipetagem e segurança em laboratório químico. Então, todo laboratório, você tem que ter toda uma margem de segurança. Uma das coisas que a gente pede lá são os EPIs, né? Que você tem que estar com a roupa branca, você tem que estar com jaleco, dependendo da experiência, o uso de máscara. Então, você vai ver luvas, gorro, tudo isso são materiais necessários para que você possa trabalhar dentro do laboratório. Então, você vai utilizar isso quando você estiver também lá no laboratório de análises clínicas, pessoal da biomedicina, e o da farmácia também quando for fazer experimentos dentro do laboratório específico de farmácia, tá? Tecnologia farmacêutica. Porque você imagina que você está dentro de um laboratório fazendo um comprimido e cai um fio de cabelo lá, ou um shampoo, você entendeu? Então, tudo isso tem que estar muito bem higienizado, tudo bem com todos os material, né, certo, adequado, de segurança também, para que você possa fazer o experimento adequadamente. Não pode usar sandália, chinelo, nada disso, o sapato fechado. Tá? Feita a busca, você deverá ler, interpretar e separar os conceitos e evidências que embasem as atividades que realizará na plataforma da AGTEC. Então, medidas de massa e volume. Em seguida, construa um mapa mental com as etapas que serão realizadas em procedimentos de pesagem, seleção de volume de líquido e respectiva justificativa. Então, o que você vai fazer? Pesquisar sobre a balança volumétrica, o que é a importância disso, quais materiais de segurança que tem. Então, isso daí você vai encontrar na biblioteca virtual, tá? Então, medidas de massa e volume, plataforma AGTEC. Na segunda etapa, você irá realizar a atividade através da plataforma. Então, a plataforma já consta esse material, tá? Você vai acessar a plataforma através do ambiente virtual, através do AVA, é o que eu coloquei aí, que você pode acessar a qualquer momento. Você vai fazer a leitura da apresentação e do sumário teórico da aula, juntamente com o seu orientador. Você deverá acessar o roteiro de aula e fazer a leitura dos passos necessários para a realização do experimento. Tudo isso eu vou colocar depois para vocês aí, tá? É bem legal, tá bem facinho.
Faça uma leitura criteriosa para que não fiquem dúvidas em relação à execução. Antes de acessar a etapa de realização do experimento, realize a atividade de pré-aula, anotando dúvidas, caso elas apareçam, para que possa discuti-las no final do experimento. Realize o experimento através da plataforma. Se a gente tivesse ao vivo, tá? Tivesse lá na faculdade, a gente estaria no laboratório, tá? Então, como a gente não tá por aqui, então a gente vai fazer o experimento através da plataforma, de acordo com o roteiro disponibilizado, sempre anotando os pontos de dúvidas para discuti-las no final do experimento. Ao final do experimento, realizar atividades de pós-aula. Dialogar com o seu orientador a respeito do experimento realizado e respeitar as solicitações e comandos recebidos por ele. Resultados. Resultados da atividade prática. No final de cada aula, da aula prática, o aluno será capaz de utilizar um pipetador de borracha ou pera de sucção. Saberá utilizar as funções principais de uma balança analítica, conseguirá identificar vidrarias e suas utilidades, conhecerá os procedimentos necessários para realizar a transferência de líquidos com volumes diferentes e estabelecerá a relação entre massa e volume de líquidos. Então, isso daí vai ser a aula prática número 1, tá? Então, eu vou voltar aqui, daí para entrar na outra parte aqui dela, que é slide de aula prática. Então, espera aí que a gente já está... Mudou, tá vendo, pessoal? Sim. Então, aqui, química geral. Então, fundamento de Pipetagem dá para reações. dar uma noção, porque eu já tive, né, numa matéria semestre passado. Ah, é? Então, vamos aqui, material. Aí tem o artigo, onde você pode procurar outras coisas também, tá? Material de apoio que você pode ter. Aqui, material e reagentes, deverá ser realizado no laboratório multidisciplinar, que seria o que a gente teria estar fazendo lá, tá? Todos os alunos devem estar utilizando obrigatoriamente jaleco de manga longa, óculos de proteção, calça comprida, calçado fechado, tá? Nada que fique exposto o pé, cabelo preso. E recomendação do uso de luvas. Aqui estaria o material que estaria em cada bancada, tá? Então, aí todo o material Becker, suporte, bureta, depois ele vai estar especificando e mostrando cada material desse, tá? Vídeo 1, materiais utilizados na sala. Vídeo 2, reagentes utilizados na sala, tá? Então, aqui a gente teria os reagentes, tudo isso daí ele vai estar mostrando depois, tá? E o que a gente vai estar utilizando aí, tá? Soluções, aí cada solução de ácido clorídrico, né, em concentrações, determinação de volume, como que é feito, então, a quantidade aí, observe que você tem massa molecular, né? Você tem mol, coisa que a gente já viu, né? Então, a gente vai estar vendo de novo. Aí, cada vídeo, ele vai estar mostrando, são vários vídeos, cada vídeo vai estar mostrando tudo isso daí, explicando passo a passo como faz a conta, como que faz o experimento, coloca isso, coloca aquilo, tá? Então, ele vai detalhando o experimento para que ele vai fazendo e vai estar detalhando. Aqui está toda a parte escrita do que vai ser mostrado na aula, tá? Então, cada vídeo, ele vai estar explicando limpeza de materiais, como que limpa, o que está tendo lá. Então, ele vai estar especificando aí detalhadamente, tá? Então, todos os vídeos vão estar aí disponíveis para vocês estarem assistindo, tá? Vamos ver outra coisa aqui.
Peraí. Agora, professor, eu discordo com essa aula prática agora, já praticamente no final, né? Porque eu acredito que não seja só eu, todo mundo está questionando, porque é muitos vídeos e obrigatório, e agora vai começar praticamente na véspera de semana de prova, muita Não, veja coisa. bem. Olha, isso daí, ele vai ficar disponível para você assistir a hora que você quiser, mesmo depois que terminar a aula, você entendeu? É assim, eu vou estar passando para vocês, eu vou mostrar o que eu quero agora que vocês vejam aqui, que isso daí eu vou pedir na prova, tá? Porém, as aulas vão ficar aí para vocês. Então, mesmo quando terminar a prova, que você estiver tranquila, você pode voltar e assistir, tá? É uma coisa que eu estou te falando. A gente está, porque você tem uma carga horária de aula, teria que estar no laboratório, que a gente teria que estar lá mostrando, tá? Só que não tem condições agora da gente estar fazendo isso, por causa da pandemia. Então, o que a gente está fazendo? Está disponibilizando para vocês, mostrando, no caso, para vocês como funciona. Quando a gente voltar, o ano que, mesmo se for o semestre que vem, isso daí tudo é uma coisa que você vai usar para poder fazer os experimentos, se for biomedicina, para fazer lá no laboratório. Então, o professor vai estar voltando isso, explicando, você entendeu? Não é uma coisa que a gente está colocando agora e nunca mais vai voltar a ver isso. Não, a gente está mostrando agora e tudo que a gente não está conseguindo fazer na prática, você pegando o material lá na mão, quando você voltar, você vai fazer isso. Logo que a gente voltar normal, mesmo se for uma outra disciplina, o professor vai dar essa mesma base para você poder começar. Você entendeu? Porque você tem que saber fazer isso daí, tá? Então ninguém vai chegar. Oi? E qual é o prazo para estar vendo esses vídeos? Porque não, é assim. Ó, é o seguinte, eu vou estar dando, que nem eu tenho que te mostrar o vídeo, certo? Então, eu vou estar mostrando hoje uma parte, amanhã outra e na semana que vem outra. Então, eu estou te mostrando o vídeo, eu vou estar junto com vocês. Porém, vamos supor que nem eu falei amanhã à tarde, você fala assim, eu não posso, que eu trabalho, tenho outra coisa para fazer. Tudo bem, está gravado, lá você pode estar assistindo. Essa minha participação, junto que nem eu estou aqui com você, está sendo gravado. Porém, você pode pegar depois, entrar no AVA e vai estar lá guardado isso daí, esse material. Você pode acessar também ele, sem a minha presença, esse material que está lá, você entendeu? Entendi. Tá? E uma coisa que eu bato na tecla, a gente está mostrando para vocês, está mostrando na aula prática, como deveria ser no laboratório, tudo para você ter noção. Porém, eu volto a falar, quando nós voltarmos presencialmente, seja o semestre que vem, uma outra disciplina vai usar isso. Daí o professor vai tomar, ele vai, olha, gente, vocês não viram pipetar, então vamos pipetar aqui. Ele vai te ensinar de novo, você entendeu? Na prática, tá? Então, fiquem despreocupados quanto a isso, porque é uma coisa que a gente precisa. Eu não consigo ir para uma outra matéria se eu não ver isso. Então, ele vai dar uma parada, explica isso para você, que é uma coisa que você já tem uma noção, vai ter já uma noção do que ele está falando, né? Você não está partindo do zero, você já tem uma noção. E daí ele vai explicar, vocês vão fazer um experimento e vai tocar o barco para frente. Tá bom? Ninguém precisa ficar preocupado, eu nunca mais vou ver, vou ficar prejudicado. Não. A gente está mostrando para vocês como seria agora, mas vai ser retomado isso em algum momento logo no próximo semestre, quando começar, a matéria vai depender disso daí. Então, o professor vai estar explicando de novo. Tá bom? Pode ficar tranquilo, tanto o pessoal da biomedicina quanto da farmácia. Tá? Alguma pergunta, gente? Então, aqui tem home, apresentação, tá? Então, lá, o objetivo, trata-se de medições de massa e volume, foi o que a gente falou, tá? Uso das vidrarias, acessórios, parte das atividades deverá identificar as diversas vidrarias, instrumentos e equipamentos, estabelecer a diferença entre cada um deles. Aí a gente tem... ao final do experimento, deverá ser capaz de utilizar um pipetador, então, saber essas funções da balança, identificar vidrarias, transferir o líquido, estabelecer a relação entre massa e volume. 2 minutos.
tá? Sumário. Então, aí você vai ter, tá? No caso aí, a gente tem as medidas de massa e volume, né? Então, medidas, aí a gente tem, você vai observar, medidas de massa, aí uma balança, tá? Analítica, isso tem no laboratório, então você vai usar essa balança, que ela é mais precisa. Você vai observar que quando a gente for usar, se tiver ventilador, a gente desliga para não ter nada alteração, tá? Então, é extremamente importante. O que é uma balança analítica? São utilizadas para medição de massa de diferentes materiais no âmbito laboratorial, nas práticas de laboratório. A utilização de uma balança é muito requisitada, por se tratar de um equipamento que apresenta precisão mínima na quarta casa decimal, tá vendo? Então, tem bastante casa aí, ó. Então, apresenta aí bastante importância. Além disso, esses equipamentos são, em geral, muito simples e práticos de usar, tá? Então, aqui vai estar falando a medida dela, tá? Como que é a utilização. O operador terá anotar a massa da vidraria. Para execução do procedimento, será necessário medir o volume da substância, né? Então, a gente vai utilizar material para aí. Tara. É importante saber isso. O que é tara? Para tomar a medida de massa mais prática, é possível utilizar a função tara. O que é a função tara? É zerar a massa da respectiva vidraria, fazendo com que a balança analítica determine apenas a massa da substância em análise. Então, o que é isso daí, ó? Por exemplo, eu vou pesar, vou colocar lá bicarbonato de sódio. Então, o que eu faço? Eu coloco um becker em cima da balança. Daí, eu taro, tá? Eu vou apertar o negócio lá, escrito tara. Se apertou, ele vai sumir o volume, a massa do recipiente, do becker. O que você colocar dentro do becker, ele vai computar somente aquele valor. Tudo bem, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Onde tá isso aí, professor? Tá na tela aqui, ó. Tá falando para... A tela tá travada. Não, tá. Não tá escrito aí? Tá travada Um na exemplo. parte. Sua atividade foi aberta em uma nova janela. Ué. Vocês não estão vendo a balança, nada? Não. A gente pensei que o senhor tava só falando mesmo. Porque aqui tá travado nessa área que eu te falei. Sua atividade foi aberta em uma nova janela. Abrir em uma nova janela em azul. Ah, eu também achei que o senhor estivesse só falando. Não, eu tô mostrando aqui. Então deu algum erro aí na tela. Está mostrando assim para mim, medidas de massa e volume de líquidos. Aí sua atividade foi aberta em uma nova janela. Isso. Só isso mesmo. Para mim também. Então, vamos voltar aqui, peraí. Ué. Então, porque eu abri ela, você entendeu? Bom, então, deixa eu ver. Então, aqui. Bom, então vocês vão observar. Poxa vida. Espera, deixa eu voltar tudo aqui. Espera aí. Então, deixa eu abrir novamente aqui. Espera aí. Aí, que tá? Tem um negócio azul que tem um desenho dos Becker? Sim ou não? Não, ainda não. Tá do mesmo jeito. Ué. Aqui tá o negócio do AVA, isso? Isso. Não sai nada? Continua do mesmo jeito? Continua. Deve estar em alguma aba lá em cima, lá embaixo. Tenta colocar no compartilhar tela de novo. Roteiro.
Monitor. Agora dá para ver o mouse. Tenta abrir a tela aí, professor. Peraí, deixa eu ver a unidade. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ver. Agora eu tô perdido aqui. Só Que realmente ele abre em compartilhar. outra janela. Pera, Tem que ir nessa compartilhar. janela. Compartilhando, não tá? Tá Um do azul, Ava. nada? Não. Só do Ava? É. Isso. Tira essa do Ava, para de compartilhar e põe a outra. Agora, deixa eu ver onde que eu tô. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui no Teams. Eu não consigo achar o Teams aqui, peraí. Fechar duas janelas. Nossa, achei que vocês estavam vendo o negócio. Não, não. Agora não sei nem onde eu tô aqui no Teams que tem. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar todo esse negócio aqui, vamos ver. Compartilhar. Deixa eu fechar esse daqui. Espera aí, nova Croton, deixa eu fechar. Aprendizado. Fins, tá. Aqui voltamos, né? Isso. Opa. Pronto, agora você tá. Agora eu vou ter que entrar no negocinho. Vamos de novo. Aqui, compartilhamento da tela, tá? Deixa eu abrir de novo o negócio lá. Vamos ver se eu consigo fazer aqui de novo. Vamos tentar mais uma vez, se dá certo agora. Aquela primeira vez estava vendo, né? As coisas Sim. do AVA, ou não? Sim, sim. Então, o que será que foi, então? Espera aí, deixa eu entrar aqui de novo. Química geral. Pronto, vamos entrar aqui, vamos ver. Vamos ver se entra. Aula prática. Vocês estão vendo tudo isso na tela, não? Não. Deu. Não. Não está vendo a tela do AVA? Não. Não. Eu não. O senhor colocou em compartilhar a tela? Coloquei. Olha lá, vou voltar lá. Tela inteira, compartilhar sua tela. Então, está em compartilhar. Janela do aplicativo não é. Guia do Chrome, será? Aqui, ó, peraí. Ah, tá aqui, peraí. Não. Curso compartilhar. Vê se tá vendo agora. Ah, tá Tá vendo ou carregando, não? Aí. Carregou. O Ava só. Tá vendo? Hã?
Tá Isso, no Tá tá ar. escrito ar. roteiro de aula. Tá vendo isso Não. aí? Sim, roteiro de Ah, aula tá. prática. Isso. Vou tentar. Agora eu vou. Tá vendo que eu tô apontando para o slide de aula prática? Sim. Isso. Tudo bem? Então Sim. vamos lá. Então, tá abrindo uma tela cinza, Sim. tá? Sim. Tá. Tudo bem? Com a Tudo bem. imagem. Então isso tudo daí. certinho. Tá, tô passando. É o que eu falei, que eu já li isso daí para vocês, tá? Que é o A gente material. viu esse. Já. Isso, então tá bom. Então tá. Então eu vou sair, vou voltar nela. Tá, peraí. E agora aqui, ó, tá vendo que eu tô entrando aqui a P1, medidas de massa? Sim. Estão Sim. vendo? Aham. Tá. Então vamos ver. É isso aqui que eu quero que vocês vejam. Tá. Daí tá, abrir uma nova janela, Tá. né? Vamos ver. Aí vocês estão vendo unidade de apresentação? Não. Não. Não, então aí que eu acho que eu tenho que entrar lá e na compartilhar lá. Aqui, guia do Chrome. Vê se tá vendo você daí agora. Não. Voltou na no aba. Medidas de massa não tá vendo. Não, tá naquela Não. página do abrir. Abrir em uma nova janela. Então, isso daí. Agora, quando eu abro aqui, vocês não veem. Por isso que eu tô achando gozado. E como ela abre em outra janela, tem que compartilhar a janela que abre. Eu tenho que fazer de novo. Não abriu nada ainda. Deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar, área de trabalho de janela. Janela do aplicativo, não. Guia do Chrome. Deixa eu ver. Unidade de aprendizado, Croton, iniciar nova guia. Será que é nova guia? Abriu, Unidade não. de aprendizado. Não. Abriu o Google. Ah, então não é isso. Então Unidade vamos lá. de aprendizado. Vamos lá de novo. Unidade de aprendizado, será que é? Isso. Bom, vou abrir esse daí. Então. Lab.net. Medidas de massa, abriu? Espera aí. Tem os desenhos de... Agora foi. Ah, foi? Tá, tem uma Foi. casinha em azul. Tá. Sim. Tá, beleza. Então, aqui, ó. Aqui é o objetivo, tá? Do experimento. O que você tem que fazer? Utilizar o pipetador, tá? Utilizar ver as funções da balança analítica, identificar a vidraria, transferir o líquido para volumes diferentes. Aí, relacionar massa e volume, tá? Porque a gente vai fazer o cálculo da densidade. Então, o que é densidade? Densidade é massa dividido pelo volume, tá? Aí é o experimento, que você vai usar pipeta graduada, proveta, Becker, tá? E vai mostrar cada material aí, tá? Utilizar um pipetador de borracha de 3 vias. Enquanto as medições de volume serão realizadas utilizando as diferentes vidrarias, medições de massa são realizadas com auxílio de uma balança analítica. Aí ele está falando da segurança, do que eu comentei com vocês, o uso de jaleco, luvas, etc. Tá? E aí Professor. o material que...
São. Oi. É só o jaleco branco ou tem que ser toda a roupa branca? Depende do experimento. Quando a gente vai estar no laboratório multi, a gente pede jaleco branco, tá? Sapato branco, sapato fechado, jaleco branco. Porém, se você é da biomedicina ou da farmácia? Farmácia. Farmácia. A hora que você for trabalhar no laboratório de tecnologia farmacêutica, ou lá na farmácia escola, lá dentro, tá? Você já entrou lá, não entrou? Já. Então, lá é obrigado você estar de jaleco, sapato fechado, luvas, touca, tá? Quando você vai usar um ácido, alguma substância assim, a gente pede para usar máscara, tá? Tá. Ou quando você for manipular também um shampoo, você vai manipular um xarope, também o uso de máscara, tá? Ah, tá. Tá, tudo isso daí, mas não precisa ser a roupa toda branca. Calça, camiseta, né? A gente pede um jaleco de manga comprida, comprido, né? Então não precisa ser branco o restante, tá? Ah, tá, beleza. Aqui foi onde eu tinha parado, que eu falei, que eu achei que vocês estavam lá, tá? Aqui ele mostra a balança, a unidade de massa, tá? Então, aqui... Vamos ver, tá mudando, tá escrito roteiro PDF? Tá, Tá, professor. abriu Abriu uma então página. beleza. A GTEC, né? A GTEC, tá? Daí aqui, medidas de massa e volume. Esse experimento demonstra o uso da balança analítica, vidrarias, para medir massa e volume. Utilizando a balança analítica, tá? Então, no caso... Espera aí que foi muito rápido aí. Aqui ele mostra todo o material, tá? Então, medidas de massa. Espera aí que... Então, a gente tem a primeira fase. Oh, meu Deus do céu. Irá aprender a utilizar a balança analítica, um pipetador de 3 vias, um becker e uma piceta, tá? Aí ele mostrou. Aqui ele vai mostrar toda a parte do laboratório, tá? O armário. Então, se você tiver o mouse, eu não estou com o mouse aqui, mas se colocar o mouse, você vai clicar ali e ele vai abrindo, tá? É super legal, como se tivesse feito no laboratório, tá? Aí dentro do armário tem o jaleco e a luvas. Vocês estão vendo o que eu estou falando, gente? Sim. Estamos. Sim ou não? Tá, então beleza. Sim. Tá? Na parte interior da tela apresenta todos os EPIs, né? Material de primeiro, as gavetas aí, todo o material, tá? Aí você vai ter, é legal isso daí. Agora voltou a tela, peraí. Aí ele tá mostrando, você vai clicando e ele vai pegando o material. Tá vendo que é legal isso daí? A hora que você estiver fazendo, você vai pegar, colocar o mouse e à medida que você clicar em cima, ele vai sugar, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa que se estivesse lá dentro do laboratório. Tudo bem, gente, que eu tô falando? Beleza. Sim, sim. Tá? Sim. Então, libera o conteúdo. Ó. Então, você vai apertando, ele vai mostrando, ele vai fazendo, retirando o material e vai colocando, tá? É bem legal. É a mesma coisa se você estivesse dentro do laboratório, tá? Ficou Então, bem melhor, precisa assim. de uma câmera fechada. Então você vai pegando o líquido, vai colocando no becker, então ele vai mostrando passo a passo. Ó, retira a pipeta do recipiente. Então, quando você tiver aí na tua casa, você vai fazendo, ele vai ficando mais fácil para você ver, tá? Tá. Medindo a massa de água. Aí, isso que eu falei da tara, lembra que eu estava comentando da tara? É a tara. Você está vendo que você tem a balança aqui? Então,
quando você coloca o Becker, ele vai mostrar o valor do Becker, tá? Daí tem uma tecla que você aperta, chama do Tara. Então, ele tira o volume, a massa do Becker e fica só a massa da substância. Tudo bem que eu estou falando? Sim. Se você não Sim. tirar, vamos supor, o Becker pesa 100 gramas, tá? Estou chutando um valor, tá? Se você colocar lá bicarbonato e passou para 120, quer dizer, você vai ter que descontar o 100 do Becker e você vai falar, eu tenho 20 gramas de bicarbonato, tá? Quando você aperta a tecla Tara, ela só vai mostrar 20 gramas, que é o produto. Tudo bem, gente? A massa da substância, tá? Então, aí vai ter, organizando a área de trabalho, aí vai mostrando passo a passo, você vai clicando nesse vermelhinho aí, ó, colocar na gaveta, ele vai mostrando como se estivesse lá, tá? Selecionando as vidrarias. Então, ele vai ter todos tudo explicando direitinho, tá? Cada coisa, aproveita, tá? Aí ele vai ter o registro, aí quando você vai fazendo a experimento, você vai anotando aí os dados aí, ó. Aí tem uma piceta, tá vendo? Então, quando você clica aqui nesse vermelhinho, ó, ele vai estar mostrando, a piceta vai colocando, tudo isso daí, tá? Aí, ó. Esse daqui é um Becker, tá? E esse daqui é a piceta. Precisando das vidrarias, aí ele vai mostrando. Aqui a pera, tá vendo? Ó, a gente tem uma pipeta, tá? Você não vai fazer a sucção com a boca, então você coloca essa pera aqui e vai puxando, tá? Então o líquido vai saindo. Tudo bem? Tanto ele vai liberando ou subindo o líquido, tá? Beleza. Olha lá, ó. Também legal, ele mostra no passo a passo de cada coisa, tá? De cada experimento aí. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu queria. Então, a gente viu aqui, roteiro, pré-teste. Isso daqui que eu quero que vocês façam, ó. Vocês vão ler, isso é importante, ó, pré-teste. Essas questões eu vou colocar na prova, tá? Então, aí que eu quero que vocês dêem uma façam, revejam essa aula, tá? Então, ó, entre as alternativas abaixo, qual a vidraria volumétrica mais precisa, tá? De todas, a mais precisa é a pipeta. Tá aparecendo agora. Tá parado na outra, na outra página. A pipeta, tem a pipeta que ela apresenta você consegue calibrar ela, né? Para pegar a solução correta. Vocês não estão vendo o teste, pré-teste? Não, ele travou. Eu não travou tô uma vendo tabelinha. Não. É, uma tabela. Utilize uma tabela similar à tabela abaixo para registrar dados encontrados no experimento. Registro dos dados. Acho que é. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu tentar aqui. Tá? Deixa eu ver se é a última coisa. Peraí. É a última coisa que vou. Parou? Vocês estão vendo o que aí na tela? Tabela. A tabela? De vidrarias, proveta. Ele fala assim: vidrarias, proveta 50 ml. A vidraria, 50 proveta. ml. Tá, tudo bem. Tô descendo. Mudou a tela? Não. Não. Acho que travou. Não? Não. Então travou, porque eu tô vendo. Aqui, aí tá. Utilize uma tabela similar à tabela abaixo, é isso?
Isso. Ele fala. É isso, né, que vocês estão ele vendo? passa uma orientação depois. 4/33. Colocar 15 ml de água destilada, não sei o quê. Isso? Isso, correto. Isso. Tá. E agora? Mudou? Não. 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 Acho que sumiu o Então mouse. travou, então. Travou, então. Ó. Depois vocês vão ver isso daí de novo, tá? Nada, não mudou a tela ainda. Agora tá. Agora mudou. voltou. Tá? Voltou? Mudou. Sim. Tá. Então, daí a gente vai até... Aí tem todos os passos, tá? Medindo com a pipeta, tá vendo? Aí, medindo com a pipeta. Sim. Sim. Então tá. Então daí você vai clicar aqui, ó. Daí ele vai sugar o líquido, tá vendo? Esse daqui é a pera, esse verdinho aqui é a pera, tá? Então ele vai mostrando, tá vendo a piceta? Isso aqui é uma piceta, ó, tá? Proveta. Tudo bem, gente? Estão vendo aí? Estamos vendo. Então aqui ele vai mostrando passo a passo de como faz o experimento, tá? Então, aí ele vai determinando passo a passo do experimento. Agora eu quero mudar o negócio. Vamos ver se eu consigo mudar para... voltei no negócio lá. Peraí. Mudou para onde tem o roteiro? Mudou. É teste, Sim. né? Isso. Aí tá questões, tá vendo? Sim ou não? Tá. Sim. Estamos também. Entre as alternativas, então lá, ó, entre as alternativas abaixo, identifique qual a vidraria volumétrica mais precisa. Mais precisa entre Erlenmeyer, pipeta e Becker é a pipeta. Pipeta. Tudo bem, gente? Uhum. Tá? Olha. Segundo, qual a utilidade da função tara? Eu já falei para vocês. O que é? Virar a balança, fazer a impressão dos resultados e reiniciar a balança. Zerar a balança. Terceiro, qual desses EPIs serão utilizados nesse experimento? Óculo e máscara, jaleco e luvas, máscara e jaleco. Tá? Então, vocês vão ver lá e vai colocar qual que vocês vão utilizar. Tá? Uhum. 4. A densidade é uma propriedade característica do material. Ela é uma relação entre força e área, velocidade, tempo, massa e volume. Qual que é? Densidade. A gente já falou, tá? Uhum. Tudo bem? Certo. Tudo bem. Quinto, na falta de pipetador de 3 dias, pode-se pipetar o líquido com a boca? Pode, gente? Não. Não. De jeito nenhum. Nunca você pode pôr a boca. Você imagina que você vai puxar um ácido, você engole o ácido. Você entendeu? Imagina você dá uma chupa lá, de repente, tudo é tua boca. Você tá... Ou os farmacêuticos, olha que beleza. Você vai tirar, você vai fazer o exame de fezes, os biomédicos também. Daí você mistura lá, daí você pega com a boca e puxa lá o líquido. Credo. Vai estar tudo na tua boca. Tá? Então, nunca, de hipótese alguma, você pode pipetar com a boca. Tá claro, gente? Tá bem claro. Olha lá. Ficou claro agora, né? Daí você errou o ácido, tudo bem, ácido queima minha boca, mas tem mais nojo das fezes do que do ácido. Então, com certeza. É tanto um quanto o outro, tá? Então, aí, essas questões eu vou colocar na prova, tá? Tá. Depois o experimento aí, tá? Aí você vai ter o experimento, então você vai acessar o experimento no laboratório.
Aí fugiu tudo, não sei o que ficou. Vamos voltar para cá. Acho que ele tá rolando. Aí ele vai mostrar o experimento, vamos ver. Você vê, é assim, é uma coisa, a hora que você pegar com calma e for assistindo e fazendo, assim, clicando em cima, você vai ver que é bem legal. Ele mostra como se você estivesse dentro do laboratório mesmo, tá? Então, dá para você ter uma boa ideia do que a gente está falando, né? Óbvio que não é na prática o que você está fazendo ali, pôr na mão na massa. Mas depois você volta e vai fazer tudo isso, né? Dentro do laboratório. Mas daí você já vai ficar mais fácil, né? Você já vai saber o que é uma pipeta, já vai saber o que é um becker, uma proveta, uma balança analítica, né? Qual a função de cada coisa. Então já vai ficar mais fácil para você, tá? Então, tá vendo que tá preenchendo um negocinho aí, tá vendo? Tô. Sim ou não? Sim. 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 Então tá. Espera aí que já deve. Ah, já tá. Vamos ver. Laboratório virtual. Agora a tela foi branca. Oh. Tem que estar bem gelado, professor. Aí tá bacana. 20 Oi? graus. Tem que estar bem gelado o ambiente. É. Senhor. Dependendo do experimento, sim, né? Aí as gavetas, ele vai mostrando as coisas, tá vendo? Ó? Uhum. Tá? A balança. Os EPIs, ó, tá mostrando o EPI aqui, tá vendo? Uhum. Lembra que lá tinha uma questão perguntando o que a gente usava no experimento? Sim, Sim. Sim ou não? sim. Então tá Sim. vendo aqui, ó, tá jaleco e tá vendo as luvas aí, tá? E as Uhum. soluções que a gente tem aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Ah, eu apaguei. Bom, então acho que depois só ficou a última coisa. Então, o que eu queria que vocês entrassem aí depois com calma, tá? E já fosse, daí vocês vão entrar com calma e vão estar observando aí, tá? Então, daí vocês, o experimento, a gente já viu passo a passo. Esses testes que estão no experimento, vocês vão estar observando aí, né? E daí vocês vão estar observando o experimento, resolvendo essas questões, tá? Então, é importante você, o pessoal fala para o pessoal entrar, para o pessoal ver certinho, tá? Então, isso daí é legal. Tudo bem? Tudo Tudo. bem. Ô, Tudo. professor, já Sim ou tem não, horário pessoal? definido? Você já tem horário definido para a aula de Oi? amanhã à tarde? Ainda não. Eu vou. Vocês preferem que mais à tarde? O pessoal prefere que hora mais ou menos? Para mim, indiferente. Que hora que vocês preferem? Quanto Qualquer tempo horário. vai ser, professor, de aula? Oi? Quanto tempo de aula vai ser? Eu vou então eu acho que vai umas 2 horas, que nem 1 hora, de 1 hora a 2 horas. Eu acho para mostrar mais experimentos, porque a gente viu uma, né? Eu quero, pelo menos, são 4 experimentos. Se a gente conseguir ver mais 1 ou 2, vamos ver conforme o tempo que a gente vai gastar, né? Talvez 1 hora e pouco. Umas Para 3 mim, horas era diferente. O bom, horário né? que você. 3 horas? Por mim, tudo bem. Ok. Então tá marcado. Amanhã às 3 horas, tá? Eu vou marcar a reunião, daí eu confirmo peço para ele entrar aí, o coordenador, o representante de sala já avisar vocês direitinho, tá bom?
Beleza. Mas fica combinado assim, 3 horas, tá? Fechado. Quem puder dar uma revisão nesse experimento com calma, você vai ver que é super legal. Tem passo a passo, é bem legalzinho, tá bom? O bom é que tem um Aí dá pra ver demonstrativo, como né? Pra fazer tipo um joguinho. É bem legalzinho. Você vai fazendo junto, né? Tira daqui. Uhum. Tem que ter o mouse, né? Para você anexar aqui. Meu caso que eu nem tenho, eu preciso, né? Tá? Mas é bem legal, dá para aprender só isso daí, tá bom? Sim, sim. Falou, pessoal? Alguma Alô? dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Até o momento dá pra entender, sim. Não, Viu? tô com sono. Tudo bem? O professor, eu só não Viram que consegui entrar. é mesmo? Eu não consegui entrar de manhãzinha Oi? às 8. A minha internet não estava funcionando. Eu peguei já no meio da aula. Você fez algum comunicado importante? Não, eu terminei a parte teórica, depois a gente entrou na parte de No aula laboratório. prática, que a gente vai trabalhar. Trabalhou um pouco hoje, agora quinta-feira amanhã a gente vai trabalhar à tarde e na outra sim, isso semana a eu gente vi. encerra, tá? Tá bom. Tá, eu acho que fora isso, não. É mais ficar atento a se tem alguma matéria interativa, que a semana que vem, a partir de amanhã, já começa as provas interativas, né? Fique atento a isso. E depois eu vou estar passando a data da prova, porque como as provas vão ser segunda, terça e quarta, a gente teve que fazer um calendário diferente. Daí eu vou passar para o representante, para vocês, o dia que vai ser a minha prova. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Melhorou. Só Não? esperando a próxima Tudo aula tranquilo? já. Então tá, João, então. A gente se fala, então, tá bom? Abraço, Beleza. pessoal. Até amanhã, Abraço, então. professor. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Beleza, Tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.